de Trump. Bate-boca, protesto e ataque aos democratas. Mas caos e confusão, socorro. Caos e confusão. Olha, podemos dizer que foi um discurso bastante movimentado, né? Teve convidados especiais, teve entrega de medalhas e teve principalmente Trump sendo Trump. Primeiro, foi o discurso de Estado da União mais longo da história. O presidente atual adora superlativo, então nesse aí ele conseguiu. Foi o mais longo. Trump falou quase 2 horas. E esse discurso anual do presidente americano no Congresso americano geralmente é um discurso unificador, é um discurso de união, mas não para o Trump. Ele, entre outras coisas, o presidente criticou novamente a Suprema Corte, a decisão da Suprema Corte, e ele fez isso em frente aos juízes. Acho que a gente tem as imagens aí dos juízes que foram convidados para o discurso da União. Os juízes estavam lá, juízes que votaram contra as tarifas do Trump. Ele criticou, mesmo assim. O Trump voltou a dizer que as eleições nos Estados Unidos são fraudadas, que a eleição que elegeu Biden foi fraudada, e atacou os democratas, mais uma vez. Ignorando o alto índice de reprovação que a gente mostrou aqui ontem no Agora, o Trump diz que os Estados Unidos vivem uma era de ouro no governo dele e que o país nunca esteve tão bem. Bem, a gente tem imagens aí de parte dos assentos vazios, né? A gente vê várias cadeiras vazias. E por quê? Temos aí essas imagens? É porque vários democratas simplesmente boicotaram o discurso, eles não foram. Vários senadores e deputados decidiram fazer discursos contra o governo Trump em outros locais de Washington, longe do Congresso. Bem, os que ficaram, às vezes vaiaram, houve vaias e houve protestos como do deputado Al Green, deputado do Texas, que ele exibiu um cartaz, temos aí o cartaz, produção, e nesse cartaz ele escreveu: negros não são macacos. Ele exibiu esse cartaz assim que o Trump entrou no plenário. E por que ele exibiu? Isso aí é um protesto contra aquele vídeo que foi compartilhado pelo presidente americano em que mostrava o casal Obama como macacos. Vídeo que a gente mostrou aqui, infelizmente. Houve também uma espécie meio que de bate-boca com a congressista Ilhan Omar, que é congressista, que é democrata de Minnesota, que, claro, é americana, senão não poderia ser congressista, fez isso. Porque o presidente americano falou mais uma vez das supostas fraudes nos programas federais, que, segundo Trump, essas fraudes são cometidas por cidadãos da Somália que moram no estado de Minnesota. E chamou essas pessoas de piratas, que fraudam o sistema, e aí a deputada não aguentou e chamou o presidente de mentiroso, e ela também se retirou depois, não ficou até o final do discurso. E aí houve a pegadinha. Qual foi a pegadinha? Essa foi difícil, olha, o presidente ele pediu aos presentes que se levantassem, né, que ficassem de pé, caso concordassem com a seguinte frase: o primeiro dever do governo americano é proteger os cidadãos americanos, não os imigrantes ilegais. Aí os republicanos, olha aí, ficaram de pé, aplaudindo, e os democratas sentados e não aplaudiram. E o Trump ficou revoltado nessa hora, disse que os democratas deveriam ter vergonha de não estarem de pé, de não estarem aplaudindo. Chamou também os democratas de loucos. O único momento de união desse discurso foi que os dois lados concordaram, foi quando o Trump chamou o time de hóquei no gelo, que ganhou medalha de ouro, derrotou o Canadá no último domingo nas Olimpíadas de Inverno na Itália. Aí foi unânime, todo mundo aplaudiu, claro. E como é de praxe, depois da fala do presidente, tem uma pessoa, uma espécie de resposta. Dessa vez foi a governadora do estado da Virgínia, que é uma democrata. Ela respondeu, entre outras coisas, ela disse que o presidente mentiu, que o Trump mente, que ele busca bodes expiatórios, que ele desviou a atenção dos desafios urgentes da nação sem oferecer soluções reais. Ananias. Olha, e lembrando, Ari, que o presidente Donald Trump está em meio a uma queda de popularidade. E aí ele entrega 2 horas de discurso com
tudo isso aí que a Socorro trouxe. E aí, vai sair dessa má fase na popularidade depois disso tudo, Ari? Não, porque ele criou, na verdade, ali uma esfera, um looping, do qual ele não consegue, não quer e não pode sair. Que looping é esse? Ele precisa manter o país polarizado, dividido, criando uma guerra do nós contra eles, para ele ter alguma chance de se sair bem nas eleições de meio de mandato que acontecem em novembro deste ano. Porque, a depender do resultado dessas eleições, ele pode perder maioria no Congresso. A Suprema Corte já mostra que não é aquele cãozinho fiel que ele imaginou que fosse, com essa decisão de 6-3, né, envolvendo o tarifaço dele. Então, se ele perde a maioria congressual, ele vai governar mais ou menos como ele governou no primeiro mandato, com aqueles mecanismos de autocorreção, com o sistema de freios, né, de contrapesos, que ele não quer. Ele quer governar como rei, ele quer governar como imperador. Então, para ele ter chance de se sair bem, ele precisa dobrar a aposta, triplicar a aposta, que é criar inimigos, mesmo que eles não existam, inimigos virtuais, e ele precisa manter a narrativa mentirosa de que a economia está bem. Era de ouro, foi o que ele disse, Alessio, sobre a situação econômica dos Estados Unidos. A gente já viu, inclusive, a Socorro trouxe aqui na semana passada a queda, né, da desaceleração aí do crescimento da economia dos Estados Unidos. Ainda cresce, só que em um nível muito menor do que o esperado ou do que o previsto ou quisto ali pelo próprio presidente norte-americano. Até porque ele faz sempre questão de dizer que os Estados Unidos é uma grande potência, de que todas as ações que ele implementa, inclusive as próprias tarifas, são também em virtude do crescimento da economia, do poderio econômico dos Estados Unidos, só que na prática a gente está vendo o contrário, inclusive a queda também no emprego dos americanos. Então, nada disso foi pauta, obviamente, desse discurso dele, até porque ele fez um discurso, como a própria Socorro trouxe, altamente narcisista, se enaltecendo, se vangloriando de ações como, por exemplo, o ICE. O que me surpreendeu foi a aprovação dos deputados, inclusive dos republicanos, porque muitos, inclusive, já tiveram ali a tentativa, já fizeram, na verdade, a tentativa de fazer com que o Trump recuasse um pouco, ou pelo menos diminuísse as ações truculentas do ICE. E quando são questionados pelo presidente sobre a ação, por exemplo, contra os imigrantes, acabam levantando e aplaudindo mais uma vez, e isso em público sendo transmitido. Né? Olha, agora eu assisti e vi, Socorro, a final do hóquei no gelo. Pois não? Socorro, completa pra gente, Socorro. Foi pegadinha. Não sei, sim, a pergunta que ele fez foi uma pergunta pegadinha, que era: fiquem de pé se você concorda que o governo americano deve primeiro proteger os cidadãos americanos. Aí depois ele completou, não é isso? Os imigrantes, primeiro os cidadãos americanos e não os imigrantes ilegais. Foi uma pegadinha. Sim. Foi a pegadinha do Trump. Quem não levanta, ele pode usar esse corte. Claro, ele expôs, né? Os democratas privilegiam o imigrante indocumentado ao cidadão americano. Ele buscou expor os seus adversários dentro da casa deles, né? Dentro do Congresso. Agora eu assisti, viu, Socorro, a final do hóquei no gelo entre Estados Unidos e Canadá. O Canadá jogou muito melhor, mas não fez o gol, né? Que é o principal. Os Estados Unidos jogou na retranca, conseguiu fazer no final ali o gol e foi campeão na prorrogação, se eu não me engano, na prorrogação. Faz parte do jogo. Agora, impressionante. O que é o esporte, né? O esporte é que consegue unir, mesmo numa diferença tão grande, como a gente vê aí a partir desse discurso, mesmo com as pegadinhas do Trump, com os ataques, com os protestos, só o esporte mostra a sua força. O esporte já parou guerras, o esporte agora que uniu aí, pelo menos por um instante, o Congresso americano. Agora, Socorro... Não tinha como não aplaudir o time que ganhou medalha de ouro, claro. É verdade. Vamos lá, então, tem mais manchete. Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso com essa manchete, viu? Novos dados do caso Epstein, Ari. Arquivos Epstein. Bill Gates assume casos extraconjugais e pede desculpas. Novas fotos do cientista Stephen Hawking na